Louvado seja o nome do Senhor, por tão profundo e imenso amor. Não conseguimos mensurar o tamanho deste amor, que nos envolve, que nos acolhe, que nos perdoa, que nos derrama sobre nós graça e misericórdia. Mesmo quando não merecemos, nós temos um Pai pronto, disposto a nos acolher, disposto a cuidar de nós, sem nenhum tipo de merecimento da nossa parte. Mas Ele não olha para as nossas debilidades, Ele simplesmente olha para dentro de nós, para a nossa essência. Ele olha para as nossas necessidades, porque Ele nos ama. E Ele não quer nada em troca de nós, a não ser um relacionamento puro, sincero, um coração contrito e quebrantado, para que Ele possa sim destronar todo eu, toda a convicção humana, todo o achismo do homem, toda a soberba, toda a vaidade, e possa nos preencher com a sua presença, com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia. Ele não olha para nós pelos nossos pecados, Ele olha para nós como filhos queridos, filhos amados. Ele nunca nos rejeitou, Ele sempre nos amou. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Graça e a paz do Senhor. Boa noite para você que está conosco, conectado. Para você que está na sua residência, no seu trabalho, no carro, no ônibus, no metrô, onde quer que você esteja. Que essa presença que nós estamos sentindo aqui, você possa também usufruir dela onde você estiver. Que o que está faltando para preencher o seu ser, que hoje você consiga absorver e receber da parte de Deus aquilo que você realmente precisa. Porque Ele te ama. Ele te ama de tal forma que você não consegue compreender. Muitas vezes seus pensamentos podem te levar a uma lógica de que você não merece, você não é digno. Mas Jesus, Ele quebra todas as barreiras das convicções humanas para poder te dizer e fazer em sua vida. Ele te diz: eu te amo, eu te quero, eu te acolho, eu sou contigo, você não está só. Eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero de você, meu amigo, meu filho, um coração voltado para mim, para os meus ensinamentos, para os meus mandamentos, para as minhas instruções. Que você possa, assim como João, ter o privilégio de colocar a sua cabeça no peito do nosso Pai, ouvir as batidas do coração de alguém que te ama de uma forma que você não consegue dimensionar, e ter a certeza de que você não está sozinho. Louvado seja o nome do Senhor. Uma boa noite para todos vocês. Eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 21. Hoje é uma noite em que o Senhor vai trazer para nós uma reflexão de posicionamento, uma mensagem de sobrenatural sobre as nossas vidas. Eu me regozijei muito quando o Senhor colocou isso no meu coração, coisas que nós precisamos estar atentos todos os dias. A Bíblia nos relata no capítulo de Marcos, capítulo 5, a partir do 21, a seguinte mensagem: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem
impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Jesus foi com você. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumim, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos de sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem a comer a menina. Pai, em nome de Jesus, a porção da tua palavra, a tua semente, foi lida e está sendo lançada, meu Senhor. Que neste momento, meu Pai, a tua palavra vá e produza os frutos necessários aos quais ela está sendo enviada, que ela encontre, Senhor, corações abertos para recebê-la, ó Deus, teu povo faminto e sedento da tua palavra, meu Pai, que os terrenos do coração, meu Pai, estejam dispostos a recebê-la, meu Pai, e que ela produza frutos necessários em cada vida aqui conectada, meu Pai, em nome de Jesus, para a glória e para o louvor do teu nome. Esvazia-me de mim mesmo, para que o Senhor me preencha, Senhor, e possa falar ao teu povo aquilo que te apraz, aquilo que te agrada, aquilo que te louva, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente pode ver, né, um relato de 2 milagres e o quanto que Jesus era incansável. A gente pode aprender com Jesus um posicionamento de como exercer a obra do Senhor. A gente toma uma verdadeira aula nesse capítulo e nos capítulos anteriores a esse, de quanto Jesus se esforçava para atender a todos, sem escolher a quem ele deveria atender. O único requisito para que as pessoas fossem realmente atendidas por Jesus era um segredinho chamado fé. Em todos os milagres você pode ouvir Jesus sempre relatando a respeito da fé, porque sem fé
é impossível agradá-lo. Mas nós que estamos fazendo a obra do Senhor como cooperadores do seu reino, precisamos nos posicionar diante disso. Como é que eu posso me posicionar? Eu vou olhar para o pastor, eu vou olhar para o evangelista, eu vou olhar para o diácono, para o obreiro, para o levita? Não, você vai olhar para Jesus. A pessoa mais correta para você se espelhar é Jesus. Jesus, neste momento aqui, ele já tinha vindo de uma jornada. E olha que naquele tempo não havia tecnologia, não havia Uber, não havia metrô, não havia as embarcações com tanta tecnologia como hoje. Era tudo de forma muito manual, era de forma muito artesanal. As caminhadas eram longas, mas Jesus era incansável, ele é imparável. E você pode observar nesse relato que Jesus, um pouco antes disso tudo acontecer, Jesus havia ministrado à beira-mar. Jesus, depois disso, havia ministrado para os seus apóstolos. Depois ele foi atravessar o mar, foi surpreendido por uma tempestade, juntamente com os seus apóstolos. Logo em seguida, quando ele aportou, ele foi curar o endemoniado Gerazeno. E em seguida foi chamado por Jairo para curar sua filha. Pelo caminho curou a mulher do fluxo de sangue. Depois ele foi à casa de Jairo. Só de falar já cansa, não é? Mas a gente, como cooperador da obra de Deus, a gente começa a observar o quanto Jesus fez em tão pouco tempo. Não parou nenhum minuto. E detalhe, Jesus não estava sozinho. Os seus discípulos estavam ali acompanhando ele o tempo inteiro. E como é o nosso posicionamento hoje diante da obra do Senhor em nossas vidas? Como é que nós buscamos fazer a obra do Senhor? É muito bom a gente falar dos milagres, daquilo que Jesus pode fazer nas nossas vidas, através das nossas vidas. Mas quando a gente fala para Jesus fazer algo através das nossas vidas, sermos instrumentos nas mãos dele para que outras vidas sejam alcançadas, nós estamos dispostos a fazer essa maratona que Jesus fazia? Hoje muitos não querem nem se deslocar da sua casa para a igreja de carro. E Jesus se deslocava de ponto a ponto de caminhada. Jesus não tinha um Uber à sua disposição, Jesus não tinha um metrô à sua disposição, Jesus não tinha o celular à sua disposição, nem os apóstolos. E você não vê eles murmurando o tempo inteiro. Você não vê os apóstolos, os discípulos de Jesus reclamando. E hoje, para se fazer a obra do Senhor, para ser um cooperador do reino de Deus, muitos querem estar na posição de conforto e não querem ir para a zona de confronto. Não querem sair das suas casas para poder fazer uma visita a alguém que está enfermo. Por quê? A desculpa agora é o Covid, mas antes também já era assim. Se faz uma escala na igreja para poder atuar dentro de um culto ou de um evento da igreja. Atividades essas que são já colocadas à disposição desde o princípio do ano, que a gente pode estar, colocando a nossa agenda de acordo com a agenda da igreja. Mas muitos querem que a sua agenda seja adequada à agenda da igreja, que é a igreja que tem que se adequar à sua agenda, queridos. Quando a gente resolve fazer a obra do Senhor, nós temos que estar prontos em tempo e em fora de tempo. As vidas lá fora precisam de cada um de nós a todo momento. Não é a sua agenda que vai adequar a agenda da igreja, não. Ou você se adequa à agenda da igreja, ou você fica em casa. Ou você se adequa à agenda de Jesus, ou você fica em casa. E aí você pode ver nesse momento aqui, tem um momento que Jesus chama João, Pedro, Tiago. Eram os três, o tempo inteiro com Jesus. Dado o momento, vocês veem que até no momento que Jesus vai orar, eles dormem de cansados, mas eles estão ali o tempo inteiro colados com Jesus. Ah, mas eu não posso fazer isso porque
eu tenho que viajar. Eu não posso fazer aquilo porque eu não posso, é o meu querer. Hoje eu quero ficar em casa. Então fique em casa. Fique em casa. Porque o posicionamento dos discípulos aqui juntamente com Jesus foi estarem o tempo inteiro lado a lado com ele. Não tinha tempo ruim para eles. Temporal, acalma. Acalma o mar, cessa a tempestade, Jesus está no controle. Mas muitos hoje só querem fazer a obra do Senhor ao seu bel prazer, à sua vontade. Está no lugar errado. Está no lugar errado. Se você realmente pretende fazer aquilo que agrada ao Senhor, se adeque, como os discípulos se adequaram. Pedro estava pescando e o Senhor falou, venha. Ele largou tudo e seguiu ao Senhor. Foi ministrado agora há pouco no louvor a respeito disso. A transformação que o Senhor fez na vida de Pedro. Mas por quê? Por quê? Um relacionamento sincero com o Senhor. Alguém que estava disposto a dar a vida pelo Evangelho, pela obra do Senhor. E você está disposto a fazer isso? Você está disposto, assim como os discípulos, como os apóstolos, a morrer pelo seu próximo? A morrer pelo Evangelho? Ou você quer que o Evangelho seja uma bandeja o tempo inteiro para lhe servir? Qual o seu posicionamento hoje com relação à obra de Deus? Porque aqui nesse momento Jesus estava fazendo a obra e seus discípulos estavam com ele. A gente pode ver que Jesus não escolhia a quem atender. Ah, mas eu não posso visitar o irmão fulano porque eu não falo com ele. Eu não posso visitar o hospital X porque não me sinto bem naquele lugar. Mas Jesus é garçom para lhe servir o tempo inteiro? Quando você tem as suas necessidades, você corre aos pés do Senhor, 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 eu preciso, eu quero. Mas na hora do Senhor te usar como instrumento para que outras vidas sejam alcançadas, para que a obra dele seja, as tendas sejam alargadas, você simplesmente quer continuar na zona de conforto? Eu ontem tive uma situação que eu achei muito interessante. Nós estávamos no hospital psiquiátrico ontem. Passamos uma boa parte da tarde, saímos de lá ontem à noite, acompanhando uma pessoa que queria se jogar do 7º andar. E sabe, num lugar que era uma faixa de Gaza, é uma faixa de Gaza. Quer passar por um confronto? Passa uma manhã, uma tarde lá. E lá eu encontrei um homem de Deus fazendo a obra. Preocupado com as vidas que estavam ali chegando, com as famílias que estavam ali chegando. Crente. Na zona de confronto, mantendo o nível da serenidade, do acolhimento. Até que eu chamei ele para conversar em particular. E ele me fez alguns relatos a respeito do que ele já tinha experimentado naquele lugar, o que ele já tinha experimentado com a família. Era uma pessoa que, assim como Pedro, ele relatou que ele era uma pessoa tosca, que ele não tinha amor pelas pessoas, que ele só pensava em si. Teve que passar por uma situação a qual ele parou para refletir, ele perdeu um ente querido. E ele começou, a partir daquele momento, a olhar as pessoas de outra forma. Será que muitas vezes o Senhor precisa nos levar ao sentimento de perda, a um sentimento extremo de dor, para que a gente caia na real e entenda que quando nós dizemos Jesus te ama, nós também temos que amar o nosso próximo? Nós temos que, assim como ele, nos desprender da realidade humana, da nossa condição egoísta e dar a nossa vida por alguém que precisa.
Ele me falou, olha, irmão, a partir da data em que eu perdi a minha irmã, que eu amava, eu comecei a olhar as pessoas de outra forma. E eu comecei a entender o amor de Deus na minha vida. E eu sabia que eu poderia ser um canal de bênção para outras pessoas. Mas eu tive que ir ao extremo. E dentro de um lugar onde é uma bomba relógio. Qualquer coisa pode acontecer naquele lugar a qualquer momento. É imprevisível. Nós vimos muitas coisas ali dentro. Muitas coisas. Muitas famílias que chegavam ali precisavam não só do cuidado para com o paciente, mas de um acolhimento para eles também. E será que Jesus não pode operar num lugar desse através da sua vida? Ou você só quer fazer a obra do Senhor através do WhatsApp, enviando mensagens? Ou através do Instagram, do Facebook? As redes sociais é uma maravilha. Mas vai para o corpo a corpo, na zona de confronto. Nós temos que estar fazendo a obra a todo momento. Aí tem pessoas que querem fazer a obra do Senhor, uma carreira solo. Faço sozinho. Eu faço só. É um membro de é um membro amputado do corpo? Não. Não é isso que o Senhor quer de mim nem de você. Paulo diz a Timóteo, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, na presença de Deus e de Jesus Cristo que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino. Eu, Paulo, o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Você está pronto para cumprir o seu ministério? Você está pronto para pregar, exortar, repreender com toda a paciência e doutrina? Lá no Hospital Juliano Moreira é um bom campo de exercício. Aconselho para quem quiser. Quem quiser fazer um exame de domínio próprio, mansidão, de amor, lá é o lugar. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão para o Senhor. Nada do que você faz para o Senhor é vão. Tudo tem um propósito, um objetivo, para que o nome dele seja glorificado. Não é para que você apareça. É ele que tem que ser glorificado. Aqui você vê o tempo inteiro falando de Jesus. Jesus. Foi Jesus quem curou, foi Jesus quem ressuscitou. Portanto, eu te dou um conselho esta noite. Desça do seu salto da vaidade e calce as sandálias da humildade. Se você quer fazer a obra, se você quer ser cooperador do reino de Deus, desça do salto. Desça do salto, calce as sandálias da humildade, olhe o seu irmão, o seu próximo, olho no olho, se desprenda das convicções, das conexões humanas, do egoísmo, do eu, do achismo, e vá fazer a obra assim como todos os apóstolos estavam com o Senhor o tempo inteiro, como também Pedro, João e Tiago estavam acompanhando o Senhor em todo momento. E agora nós vamos entrar nos milagres de um Deus que se chama Jeová Rafá, o Senhor que sara. E Ele é o médico dos médicos, e não há problema ou doença alguma que Ele não possa curar. Para Ele não há impossíveis.
Só que em determinados momentos nós precisamos enfrentar obstáculos para obtermos a cura, a restauração a que precisamos. Essa mulher ela foi acometida de uma hemorragia durante 12 anos. E 12 anos tinha aquela garotinha que estava perdendo a vida. A gente pode fazer uma correlação a respeito disso, de alguém que sofreu há 12 anos e alguém que viveu 12 anos. Alguém que estava ali durante 12 anos sofrendo e alguém que estava perdendo a vida com 12 anos. Mas eu creio num Jesus que salva, que cura, que liberta, que restaura, que ressuscita. E Ele pode fazer tudo, Ele pode mudar o quadro. Para isso basta termos fé. E a nossa fé nos move para podermos ultrapassar as barreiras, os obstáculos daqueles que se opõem àquilo que nós necessitamos. Jesus, Ele sabe as nossas necessidades. Tudo aquilo que você precisa, Ele sabe. Todas as áreas de sua vida, Ele sabe quais são as necessidades. Mas você vê aqui tanto Jairo quanto essa mulher colocando diante dele as necessidades. Eu preciso. E a mulher, ela foi, ultrapassou a multidão, tocou-lhe as vestes e depois ela teve que dizer. Mas foi algo diferente. Quando ela rompeu a multidão determinada, ela já tinha gastado tudo o que ela possuía. Ela já tinha ido a todos os médicos necessários, mas ela não tinha ido diretamente àquele que pode curar toda e qualquer doença. Hoje nós podemos ver farmácias sendo abertas o tempo inteiro. Toda esquina tem uma farmácia. Mas sabe por quê? As pessoas hoje preferem se submeter aos tratamentos químicos do que exercer a fé. Você sabia que a fé, ela é considerada pela ciência um fator determinante para a cura de alguém? Quantas vezes já chegamos no hospital para levar uma palavra, para levar Jesus para a vida de alguém, e lá nós fomos ministrados, porque a fé que aquela pessoa exercia no leito de hospital nos surpreende. Enquanto também podemos ver pessoas completamente moribundas, entregues à doença, sem dizer para elas mesmas que o Senhor pode mudar o quadro, a chave pode virar, porque se entregaram aos tratamentos químicos, se tornaram dependentes do conceito humano, esquecendo que o conceito sobrenatural de Jesus pode mudar o quadro de um Covid, de um câncer, de qualquer tipo de doença. Para ele, a doença não é a barreira somos nós que impomos quando nós não cremos nele. E essa mulher, depois de ter passado por tudo isso, distanciamento social naquele tempo, porque leprosos, imundos com uma menstruação, eram considerados imundos, não poderiam estar no meio da sociedade, tinham que ficar afastados, isolados. Não era o Covid. Hoje a gente se ouve falar tanto do Covid, distanciamento social, e as pessoas nem respeitam isso. Mas naquele tempo era severo. Os leprosos tinham que ficar fora da cidade. As mulheres, no período do seu ciclo menstrual, tinham que ficar isoladas. E não poderiam ultrapassar no meio das pessoas. E ela, com a convicção de fé, de coragem, atravessou a multidão e foi ter um encontro com o Mestre. No meio da multidão, ela foi curada por uma atitude de fé. Ela já tinha feito todas as buscas possíveis e necessárias para a sua cura. Mas ali, no momento daquele toque, aqueles 12 anos perdidos começavam a ser restaurados. O milagre que ela tanto buscou na medicina, na cura com química, seja lá com o que fosse naquela época, ela conseguiu através de um toque poderoso de fé. Foi tão poderoso o momento que ela tocou Jesus,
que mesmo em meio à multidão, sendo apertado por todos, ele conseguiu sair dele, sentir sair dele virtude, sair poder, porque quando ela tocou, a essência de Jesus mudou a essência dela. Mas o fator determinante para tudo isso foi a fé. Muitos hoje se entregam nas camas de hospitais. As famílias não querem mais exercer o poder da oração, de entregar o problema nas mãos do Senhor. Entender que Ele pode curar. Quantos relatos nós já ouvimos de pessoas que tiveram sérios problemas de saúde, estavam em estados terminais. E por uma oração o quadro mudou, por uma centelha de fé. Por alguém que resolveu quebrar todas as barreiras, ultrapassar todos os obstáculos, tocar nas vestes de Jesus através da oração e dele poder sair virtude e poder de cura. Será que nesse momento em que se fala tanto de doenças o tempo inteiro, a gente consegue ver alguém ter uma atitude de fé? Quando eu recebi a notícia ontem sobre o problema que estava acontecendo, uma tentativa de suicídio, eu imaginei tanta coisa, mas eu não questionei ao Senhor. Porque não era a minha fé que estava em jogo. E mesmo que acontecesse o fato, a minha fé não seria abalada. Tanto que durante o tempo que nós estivemos no hospital, a pessoa só queria conversar comigo, as pessoas que estavam lá me procuravam, porque eu fiquei sereno. E glória a Deus por isso. Era um momento que poderia estar tudo agitado, mas o Senhor derramou um bálsamo de serenidade, um bálsamo que preencheu meu coração. E eu tinha a plena convicção de que Ele continua no controle de todas as coisas. E mesmo que tudo vá contra aquilo que nós queremos, nós não podemos deixar a nossa fé ser abalada. E aí, Jesus cura essa mulher se prostra diante do Senhor, o adora, confessa que foi ela que tocou, e ele diz claramente para ela, ele não falou da cura. Você lê no texto aqui, Jesus dizendo para ela, a tua fé te salvou. A atitude te curou, mas a tua fé te salvou. Você estava perdida, sem esperança. E a sua atitude alimentou a sua esperança de vida. Jesus diz para ela, a tua fé te salvou, vai-te em paz. E ainda assim, nesse momento de regozijo pela cura de alguém, chega a má notícia da casa de Jairo, onde os seus funcionários vieram dizendo, para que você está incomodando ainda o Senhor? Por que ainda incomoda? Porque a menina já morreu, acabou, não tem mais jeito. É aí que Jesus gosta. Quando alguém diz, não tem mais jeito, ele diz assim, fica tranquilo, eu estou no controle, a menina só dorme, vamos lá. Eu não sei qual é a situação que você está passando nesse momento. Não sei como é que está a sua mente, o seu coração. Não sei como é que está ao seu redor. As pessoas que possam estar te falando algo de forma negativa, dizendo para você não tem mais jeito. Você pode estar se sentindo fragilizado, ouvindo vozes que não deve ouvir, dizendo para você que você não pode, que você não é capaz, que a situação que você vive não tem mais jeito. Mas se liga. Jesus diz, tem jeito. Tem jeito para a morte, tem jeito para as feridas da alma, tem jeito para as finanças, tem jeito para todo e qualquer problema que você está passando. Tem jeito.
Existe uma luz no fim do túnel, e essa luz é Jesus. Sabe, quando eu cheguei naquele hospital, que eu vi aquele homem, eu vi o brilho de Jesus na vida daquele homem. E famílias, eu fiquei observando famílias chegando ali dilaceradas. Porque não é fácil você internar um ente querido naquele lugar. Famílias chegando ali completamente destruídas. E alguns dos pacientes ainda tendo surtos psicóticos. E ele a todo momento, calma, calma, tudo vai ser resolvido. Porque ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Sabe, se o remédio não curar, Jesus cura. Se o remédio não der jeito, Jesus dá. E você pode ver aqui, nesse quadro, Jesus dando jeito na morte. Ele chega numa casa onde todos estavam desesperados, todos estavam angustiados, e aí é um momento de fé. Uma fé da família, a fé daqueles que estavam com ele para interceder. E Jesus, mais uma vez, faz um milagre. Porque Jairo, ainda assim, creu na palavra do Senhor. Porque se ele não cresce, ele não o acompanharia, ele não levaria para a casa dele, não enfrentaria a multidão de curiosos e de pessoas negativas que estavam no lugar. E ele simplesmente adentrou, junto com os três obreiros, cooperadores que estão o tempo inteiro com Jesus, independente de lugar, de circunstância, de pessoas, sem escolher nada para fazer, fazendo a obra a tempo e a fora de tempo. E eles entraram, Jesus ressuscitou aquela criança, trouxe a vida de volta. E olha o melhor de tudo, a menina já acordou com fome. Jesus, vai encher a barriguinha dela. Para Jesus tem jeito. Tudo para Jesus tem jeito. Agora basta nós acreditarmos. Nós exercemos a nossa fé, o nosso poder que nos foi dado. Porque se não conseguirmos exercer a nossa fé, Ele não pode operar nada em nossas vidas. A Bíblia nos diz no livro de Provérbios 3, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Você quer viver sobrenatural? Esqueça os seus achismos e as suas convicções. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Aquilo que está torto, aquilo que está morto, Ele dá jeito. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Em João 11:25, o Senhor diz assim: eu sou o caminho, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Você crê? Se você crê, receba na sua vida. Era uma mulher que sofria 12 anos e uma menina que morria com 12 anos. Quantos sonhos, quantos projetos estavam sendo enterrados naquele momento. E Jesus ressuscitou, trouxe tudo de volta. Jesus sempre faz a diferença. Sempre faz a diferença. Jesus é a cura para os enfermos, a ressurreição para os mortos, é água para os sedentos, é alimento para os famintos, é direção para os sem rumo, o alento para os desesperados e o caminho para a vida eterna. Então, se você crê nesse Jesus que eu creio, comece a pular, comece a saltar, glorificar e dizer: aquilo que estava morto agora vai ter vida. Aquilo que era doença, agora vai ser saudável. Porque Jesus tudo pode. E você, tudo pode nele que te fortalece. Você não está fraco, você não está jogado ao léu. A partir do momento em que você crê nesse amigo fiel,
tenha certeza de que Ele pode fazer na sua vida. Ele pode fazer tudo muito além daquilo que você pede ou daquilo que você pensa, porque os planos e os sonhos dele são muito maiores do que a gente possa imaginar. Que essa palavra tome corpo na sua vida, que você receba no seu coração, e que a esperança de dias melhores, de situações resolvidas, venham ao seu coração, e tenha certeza de que Jesus te ama. E você, cooperador, se posicione, porque Jesus precisa de você, a tempo e a fora de tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém, Deus seja louvado. Amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. Essa palavra é para que a gente entenda bem qual é o nosso papel, né? O que é que o Senhor espera de nós, e precisamos nos posicionar, né? Precisamos entender qual o nosso papel, né? Qual a nossa responsabilidade, quais as nossas responsabilidades nesse contexto. O profeta Isaías, ele fala no capítulo 59 sobre as pessoas que abraçam o pecado e vivem flertando com o pecado. Faz separação entre vós e o vosso Deus são os vossos pecados. E nós não fomos feitos para estarmos afastados da presença de Deus, distanciados do Senhor. Nós somos o que há de mais expressivo para anunciar o reino de Deus. Saiba que você é isso. O Senhor constituiu você como alguém para fazer diferença na sua geração e para mostrar aos povos quem é o Deus que você serve. Tem duas frases assim que me chamam muita atenção de um pregador batista, um pregador em inglês, o nome dele é Charles Spurgeon, e ele traz duas frases assim muito interessantes. Uma delas diz que a pior coisa que pode acontecer para o homem é quando ele peca e ele se sente feliz com aquilo. Quer dizer, ele já se acostumou tanto com o pecado, ele já se habituou tanto a pecar, que ele já se sente realizado. Aquilo não afeta, aquilo não incomoda, aquilo não machuca mais ele, aquilo não tira ele da posição, né, daquela condição tão desprezível, porque ele já se acostumou com aquilo. Uma pessoa não pode se acostumar com o pecado. Tem uma outra frase dele que diz, essa é bem divertida, que ele diz assim: nós não somos o caramelo da terra, nós somos o sal da terra, porque o mundo, ele não pode querer nos engolir, tal qual uma pessoa faz com o caramelo, né? Então, nós não fomos feitos para que o mundo engolisse a nós no cumprimento dos princípios e preceitos do Evangelho. E ele fala exatamente nessa frase que nós não fomos constituídos para sermos engolidos pelo mundo, mas cuspidos por ele, na perspectiva de que nós precisamos viver e cumprir os princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Então, seja essa palavra renovadora e fortalecedora sobre a sua vida, que você se posicione sim, e você entenda qual é o seu lugar no plano de Deus, e o Senhor constituiu você para fazer diferença, mudar muitas histórias de vida. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, que o Senhor propicie uma semana que ela ainda não terminou, ela está em pleno curso, que o Senhor possa abençoar você, sua vida, sua casa, abençoar os seus, abençoar tudo quanto você tem parte. O Senhor te honre, mas honre também ao Senhor, né? O Senhor vai cuidar de você, mas cuida das coisas do Pai. Ele se importa com isso, Ele se interessa com isso. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém e amém.